A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam conosco neste momento. Amém. Qual é a grande lição do livro de Jonas? A história de Jonas todos nós conhecemos muito bem, especialmente a parte em que Jonas é engolido pelo grande peixe. Mas a história do livro de Jonas, ela vai muito além. Ela traz uma mensagem, uma lição muito profunda que se aplica a nós nos dias de hoje, em pleno século XXI. Nessa mensagem eu quero ressaltar 3 aspectos fundamentais da mensagem que estão no cerne, no fundamento da mensagem do livro de Jonas. Primeiro, a relutância de Jonas em ir até Nínive e anunciar a mensagem de Deus. Segundo, o arrependimento dos ninivitas diante de uma mensagem apenas de juízo. E em terceiro, e mais importante, a misteriosa e incompreensível misericórdia de Deus. E para isso eu me utilizo deste livro do Timothy Keller, pastor presbiteriano, muito alinhado também com a teologia luterana. Comprei esse livro no início do ano, li esse livro justamente para preparar essa mensagem. Então, a mensagem é um resumo desse livro aqui de 200 páginas. Pode passar o slide? Então, o primeiro aspecto a ser destacado é a relutância de Jonas. Por que será que Jonas se mostrou tão relutante em ir até Nínive para pregar contra ela? O primeiro motivo era o temor que Jonas tinha dos ninivitas. Nínive era a capital da Assíria, uma cidade muito grande, uma cidade populosa. E os assírios, eles eram pagãos. Eles viviam em plena imoralidade. Além disso, eles não eram nada amistosos. Todas as nações ao redor temiam a crueldade e a opressão dos assírios. A Assíria era uma verdadeira ameaça à paz de qualquer nação vizinha. Quando eles declaravam guerra contra uma nação, eles não poupavam. Eles agiam sem dó nem piedade. Cometiam verdadeiras atrocidades. Nós poderíamos dizer que anunciar a palavra de Deus em Nínive seria hoje em dia algo mais ou menos semelhante a fazer missão entre os muçulmanos, especialmente em um país controlado pelo Estado Islâmico. Quem de nós iria? Eu acho que todos nós fugiríamos, assim como fez Jonas. Outro motivo para Jonas se mostrar tão relutante é justamente o fato dele saber que Deus era misericordioso. Sabendo que Deus poderia poupar a cidade se houvesse arrependimento, Jonas ele fugiu, pois queria mesmo é que a cidade fosse destruída. Isso inclusive fica muito claro no último capítulo do livro, quando Jonas, após anunciar juízo sobre Nínive, ficou furioso com Deus quando ele poupou a cidade, depois do arrependimento de toda a população. Por que será que Jonas não se alegrou por uma cidade inteira que se arrependeu, que se converteu dos seus maus caminhos? Porque o amor e o zelo de Jonas por sua nação, Israel, eram maiores do que o seu amor e o seu zelo por Deus. Ele tinha grandes dificuldades para compreender a misericórdia de Deus. E quem não entende o significado mais profundo da misericórdia de Deus em sua própria vida, terá sérias dificuldades em demonstrar misericórdia para com os outros, especialmente para com aqueles que não fazem parte do seu grupo. Aqueles que têm pensamentos diferentes, aqueles que têm opiniões diferentes, que seguem padrões de vida diferentes. Quem não compreende a misericórdia de Deus vai se sentir superior aos que não pertencem ao seu grupo. E esses que não pertencem ao seu grupo, eles serão vistos não como aqueles que precisam ser alcançados pela misericórdia de Deus, mas como potenciais inimigos a serem eliminados. E quando isso acontece, nós temos um problema maior e mais profundo, a idolatria. E esse era o grande problema de Jonas.
Para Jonas, que dizia e parecia temer ao Deus verdadeiro, mas tudo mostra que, na verdade, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, era apenas o meio para um fim. Ou seja, enquanto servir a Deus se encaixava em seus próprios objetivos e planos para Israel, Jonas estava de boa com Deus. Mas quando o seu servir, quando a vontade de Deus passava a ser diferente da vontade dele para o seu povo, então ele se voltou em ira contra Deus. Por que ele iria anunciar a palavra de Deus a um povo tão cruel, um potencial inimigo do seu povo? Vai que eles se arrependam. E era isso o que Jonas temia, o arrependimento dos ninivitas, como de fato aconteceu. Ele não compreendia como poderia Deus ter compaixão de um povo tão cruel, idólatra e imoral. Ele estava mais preocupado com a segurança do seu próprio povo do que com a salvação daqueles milhares de ninivitas. No fim das contas, o verdadeiro Deus de Jonas era a sua própria nação Israel, e não o Deus verdadeiro. Seu zelo, seu amor pelo país estavam acima do seu zelo e do seu amor por Deus. Jonas, ele não fazia a menor ideia do significado da misericórdia de Deus em sua própria vida. Quanto mais na vida dos outros, especialmente para um povo hostil como os assírios. Mas Deus trabalha isso no coração de Jonas. Deus quebra o orgulho e a autojustiça de Jonas de duas formas bem específicas, como nós veremos mais adiante. Pode passar o slide. Segundo ponto, então, que quero ressaltar, o arrependimento dos ninivitas. E essa parte, eu confesso que sempre me deixou intrigado, né? Jonas, ele não anunciou nenhum evangelho. Jonas, ele não deixou nenhuma mensagem de esperança, nenhum possível consolo aos ninivitas. Ele simplesmente proclamou a lei da forma mais dura e objetiva possível. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Jonas não deixou qualquer alternativa, qualquer fagulha de esperança aos ninivitas. Ele apenas anunciou o juízo de Deus. E mesmo assim, o resultado foi simplesmente surpreendente. Toda a população se arrependeu, desde os mais poderosos como o rei de Nínive, como também os mais humildes. E não foi um arrependimento apenas da boca para fora, mas foi um arrependimento sincero e verdadeiro, e isso demonstra o jejum que eles conclamaram e também se vestindo de panos de saco, que isso era um sinal de arrependimento verdadeiro, inclusive de luto. Os ninivitas se converteram dos seus maus caminhos. O texto ele diz que os ninivitas também creram em Deus, mas o texto não deixa claro se eles de fato se voltaram a Deus em culto e adoração verdadeiros. Os assírios, eles eram pagãos, adoravam ídolos, deuses falsos. E o texto não relata que eles tenham deixado de adorar os seus ídolos para adorar o Deus verdadeiro. Coisa que, por exemplo, fizeram os marinheiros. Os marinheiros, no capítulo anterior, logo no primeiro capítulo, quando então Jonas, acontece aquela tempestade, e aí então Jonas diz que era necessário jogá-lo ao mar. Quando ele é jogado ao mar, imediatamente a tempestade se acalma, e o texto relata que eles temeram a Deus, adoraram a Deus, prestaram culto a Deus, ofereceram sacrifícios ao Deus verdadeiro. E o texto não nos diz que os ninivitas tenham feito isso. O que o texto diz é que eles se converteram dos seus maus caminhos, ou seja, eles abandonaram a maldade e a crueldade que praticavam contra as nações vizinhas, e até entre eles mesmos. Mas isso não é o mais importante. O mais importante, o mais surpreendente é o impacto da lei de Deus na mensagem que Jonas anunciou aos ninivitas. A conversão, o arrependimento, a mudança de postura foi imediata. Isso nos mostra que a lei de Deus, que acusa e condena o nosso pecado, ela precisa e deve continuar sendo anunciado. Hoje em dia já existem algumas igrejas influenciadas pelo politicamente correto, pela cultura woke,
que consideram a lei muito pesada, muito ofensiva, argumentam que é preciso evitar a lei para não atormentar a consciência das pessoas. Mas sem lei não há arrependimento. E sem arrependimento o Evangelho não vai cumprir o seu papel de perdoar pecados e salvar. E sem lei e Evangelho, sem arrependimento, não há uma mudança autêntica de postura. Não há uma vida abnegada, não há amor e serviço ao próximo, não há uma vida de luta contra o pecado. Lei e Evangelho precisam sempre andar lado a lado para que os frutos apareçam. Pode passar? Assim então, o terceiro aspecto a ser destacado, e esse é o mais importante, a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus aos nossos olhos, com base em nosso falho e limitado senso de justiça, é muitas vezes incompreensível e é um verdadeiro mistério. Como pode Deus se compadecer de uma nação tão cruel, tão perversa como os assírios? Não teria sido melhor Deus destruir e aniquilar aquela nação de uma vez por todas? Afinal, Deus não detesta e pune severamente o pecado? Sim, Deus detesta o pecado, Deus pune o pecado. Mas essa é sempre a última opção, a última alternativa de Deus. Antes disso, Deus faz todo o possível, todo o necessário para poupar o ser humano, por mais cruel e pecaminoso que ele seja. E nós temos diversos exemplos na Bíblia. E alguns que eu quero trazer aqui, por exemplo, no Egito. Deus não puniu imediatamente o faraó, a nação do Egito, quando o faraó se negou a deixar o povo partir. Deus deu 9 chances, 9 pragas antes da praga final, a 10ª praga, a mais terrível, a morte dos primogênitos. Os egípcios tiveram muitas chances, Deus deu chances, mas depois, por endurecerem o seu coração, eles sofreram as consequências. O próprio povo de Israel sofreu diversas punições por causa de sua rebeldia e pecado, mas nunca foi por falta de paciência e por falta de compaixão da parte de Deus. Quantos e quantos profetas Deus enviou para chamar o povo ao arrependimento? Mas o povo muitas vezes preferia ouvir falsos profetas, que anunciavam o que eles queriam ouvir, não o que eles precisavam ouvir. E por isso também muitas vezes o povo de Deus sofreu consequências por causa de sua desobediência. E o mesmo acontece aqui com os ninivitas. Deus foi compassivo, Deus lhes deu uma chance, Deus foi misericordioso com eles. Diante do arrependimento, Ele os poupou. Mas a história relata isso, né? Anos mais tarde, eles voltaram a praticar as suas maldades. E a grande Assíria, o grande reino assírio, ele também sucumbiu, ele também foi destruído. O fato é que Deus é misericordioso. Deus é misericordioso mesmo com aqueles que não merecem, mesmo com aqueles que não estão nem aí para Deus. Deus não quer salvar apenas nós cristãos que estamos aqui, que frequentamos a igreja. Seu desejo é salvar a todos, mesmo aqueles que se opõem à palavra de Deus, mesmo aqueles que debocham do Evangelho, mesmo aqueles que perseguem cristãos fiéis. Sim, Deus também quer salvar essas pessoas, por mais estranho que isso possa soar aos nossos ouvidos. Jonas teve dificuldades para entender a misericórdia de Deus, pois achava que somente ele e o seu povo eram dignos. Mas a verdade é que ninguém é digno da misericórdia de Deus. Diante de Deus, crentes e incrédulos, cristãos e ateus, virtuosos e imorais, bons e maus, todos estamos sob a mesma condição. Somos merecedores do castigo e da condenação eterna. Nenhum ser humano possui justiça própria. Nenhum ser humano é capaz de se auto-justificar diante de Deus. A nossa aceitação diante de Deus depende unicamente da própria misericórdia de Deus. E Deus mostrou isso a Jonas de 2 maneiras bem interessantes. A primeira delas foi no navio, quando Jonas estava fugindo. Através da forte tempestade, Deus levou Jonas a reconhecer que ele era o culpado por tudo aquilo que estava acontecendo, e que a permanência dele no navio colocaria em risco a vida daqueles marinheiros, que aparentemente não tinham nada a ver com isso, eram marinheiros pagãos.
Mas eram inocentes, porque nada tinham a ver com a fuga de Jonas da missão que Deus tinha designado a ele. Ao pedir então que o jogassem no mar, vejam o que Jonas faz. Jonas se sacrifica por marinheiros pagãos. Ele renunciou à sua vida para que aqueles marinheiros pagãos fossem salvos. Percebam como Deus deu a Jonas o privilégio de entender na prática, com uma experiência bem vívida, o que é a misericórdia de Deus. É se sacrificar pelos outros. A oração de Jonas, depois na barriga do grande peixe, até parece demonstrar que ele entendeu a essência da misericórdia divina. Mas a sua atitude depois, quando ele anunciou a mensagem e ficou indignado quando Deus poupou a cidade, mostra novamente que ele ainda não tinha compreendido a misericórdia de Deus. Ao contrário, por exemplo, dos marinheiros. Os marinheiros, assim que a tempestade acalmou, porque eles tinham antes também oferecido sacrifícios, orado aos seus deuses, nada tinha acontecido. Mas quando clamaram ao Deus de Jonas, tudo mudou. Eles foram salvos e assim adoraram e cultuaram o Deus verdadeiro. Jonas, quando foi jogado ao mar, ele achou que morreria. E de fato, Jonas merecia morrer. Mas Deus poupou Jonas. Deus teve misericórdia de Jonas. E mesmo experimentando de forma tão intensa a misericórdia de Deus, a sua atitude posterior, a sua ira após Deus poupar a cidade de Nínive, mostrou que ele ainda estava aprisionado em seu sentimento de superioridade, em sua autojustiça, em sua idolatria nacional. E então Deus fez o quê? Jonas saiu da cidade, ficou de longe observando para ver o que ia acontecer com Nínive. Ele só esperava tomara que ela seja destruída, mas isso não aconteceu. E aí Deus fez com que uma planta crescesse e fizesse sombra sobre Jonas. E isso deixou animado, tranquilo, confortável. Só que num dia a planta cresceu e no outro dia ela morreu. E veio um sol quente, escaldante, e aí o texto nos mostra que Jonas ficou com tanta raiva, tão indignado, que ele teve o desejo de morrer. E é então que Deus dá a lição final a Jonas. E ele faz isso nos versículos 10 e 11 do capítulo 4, quando ele questiona a Jonas. Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho? Você a fez crescer? Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais? Assim termina o livro de Jonas. Não tem resposta, não tem conclusão. O que aconteceu com Jonas? Qual é a resposta para essa pergunta? Mas com esse questionamento, com essas palavras finais de Deus, Deus nos mostra o quanto ama toda a sua criação, especialmente o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus demonstra de maneira muito concreta esse amor em seu Filho Jesus Cristo. E é esse amor que está na essência, no cerne da misericórdia de Deus. Se Jonas não estava disposto a ter misericórdia, Deus estava, e Deus sempre está. Deus foi misericordioso tanto com Jonas como também com os ninivitas. Ele foi misericordioso com o seu povo no passado e continua sendo misericordioso conosco ainda hoje. E Ele continua querendo estender essa misericórdia para cada vez mais pessoas, mesmo para aquelas pessoas que talvez nós achemos que não mereçam a misericórdia de Deus. Vocês lembram que anteriormente eu falei que Deus detesta e pune o pecado? Sim, é verdade. Também falei que essa sempre é a última alternativa. Deus é paciente, Ele procura sempre dar uma chance. Mas o pecado precisava ser punido. O nosso pecado, a desobediência da humanidade precisava ser punida. Alguém precisava arcar com as consequências. E aí novamente entra em cena a misericórdia de Deus. Deus executa essa punição não em nós, mas em seu Filho Jesus Cristo. Jesus se sacrificou, Ele sacrificou a sua vida para que nós fôssemos poupados. Jesus fez de forma plena e integral
aquilo que Jonas no barco fez apenas de forma parcial pelos marinheiros. Jonas sacrificou a sua vida por aqueles marinheiros, mas Jesus sacrificou a sua vida por toda a humanidade. A sua obra tem consequências eternas, não apenas terrenas. E essa é a verdadeira essência da misericórdia divina. Sacrificar-se por alguém. Colocar-se no lugar do outro, amar aqueles que não merecem ser amados. Somente Deus pode fazer isso de forma plena, e Jesus o fez. E somente quando nós compreendemos o profundo significado dessa misericórdia em nossa vida, é que poderemos, pelo menos em parte, ter um pouco mais de misericórdia uns dos outros. Pode passar o slide? Queridos irmãos e irmãs, Jonas ele teve sérias dificuldades para compreender a misericórdia divina. E nós muitas vezes não somos muito diferentes do que Jonas. Todos nós temos um pouco de Jonas em nós, ou quem sabe até muito. Nós muitas vezes também somos tentados a nos achar superiores aos outros, especialmente aos que não levam uma vida dedicada quanto nós supostamente levamos. Aqueles que não vão à igreja com tanta frequência, aqueles que não seguem os princípios que nós seguimos. Pior mesmo são aqueles que seguem deliberadamente os princípios desse mundo, os desejos pecaminosos do próprio coração. O que dizer então daqueles que pensam diferente da gente? E nem se fale naqueles que têm um viés político diferente do nosso. Nós queremos muitas vezes é que o juízo de Deus recaia sobre essas pessoas. Nós os vemos muitas vezes como inimigos a serem eliminados. Mas, eu sinto muito informar, esse não é o desejo de Deus. Nós somos tão indignos quanto eles. Ninguém pode se auto-justificar diante de Deus por sua suposta superioridade. Deus, Ele quer estender a mesma misericórdia a todos, a mesma misericórdia que estende a cada um de nós. O desejo de Deus é que todas as pessoas, por mais imorais, perversas e idólatras que sejam, se arrependam dos seus pecados, se convertam dos seus maus caminhos e vivam. E tem mais. Deus espera que nós, que já cremos nele, sejamos seus instrumentos para que essas pessoas sejam alcançadas por sua misericórdia. E então, o que vamos fazer? Vamos aceitar essa missão ou vamos fugir como fez Jonas? Tem um detalhe, se nós fugirmos, é porque talvez ainda não tenhamos entendido também a verdadeira essência da misericórdia divina. Ou pior, talvez tenhamos até mesmo outros deuses. Sim? Ah, mas pastor, como assim? Outros deuses? Você está exagerando, né, pastor? Tudo aquilo que zelamos e amamos mais do que a Deus se torna um ídolo. Tudo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida se torna um ídolo. Pode ser o país, como foi o caso de Jonas e como parece ser o caso de muitos brasileiros hoje em dia. Pode ser o time de futebol, pode ser a ideologia política, como é o caso também de muitos hoje em dia. Pode ser o trabalho, o fascínio pelo sucesso, pelo poder, pelo dinheiro, e pode ser inclusive a própria família. O cônjuge, os filhos, sim. Tomemos cuidado para não usar Deus como um meio para um fim. Ou seja, servimos a Deus enquanto as coisas estão do nosso agrado. Do contrário, nos voltamos em ira contra Ele, nos rebelamos contra Ele. Foi isso que Jonas fez. E foi isso que escancarou a idolatria de Jonas. Tomemos cuidado para não nos tornar idólatras, assim como Jonas tinha se tornado idólatra. Por fim, qual é o desfecho do livro de Jonas? Afinal, não há resposta, não há uma aparente conclusão. Será que Jonas se arrependeu e finalmente compreendeu a misericórdia divina? O livro de Jonas na Bíblia não relata isso. Mas o livro aqui do pastor Timothy Keller, ele traz uma conclusão que me parece muito apropriada.
Timothy Keller, ele conclui que se de fato Jonas escreveu esse livro, como nós presumimos que ele escreveu, relatando a sua birra, a sua estupidez, isso é sinal de que Jonas deve ter sim se arrependido e finalmente compreendido a essência da misericórdia divina. Uma pessoa prepotente, uma pessoa orgulhosa, cheia de si, jamais confessaria tais absurdos a respeito de si mesmo. Porque o livro de Jonas mostra o quanto ele foi estúpido e desobediente. E uma pessoa orgulhosa e prepotente jamais falaria isso de si mesmo. Mas uma pessoa que teve orgulho quebrado e sabe o quanto é indigna e o quanto é dependente de Deus, ela sim pode relatar tais absurdos a respeito de si mesmo. E foi o que Jonas fez. Arrependido e confiante de Deus, ele não omitiu os seus vergonhosos vacilos. Essa é a conclusão do livro de Timothy Keller. Por isso, a grande lição do livro de Jonas é a profunda e incondicional misericórdia de Deus. Essa misericórdia, ela não pode ser compreendida pela razão, porque ela extrapola a lógica humana. Essa misericórdia, ela é compreendida e apreendida apenas pela fé. Pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, que pela lei acusa e condena o nosso pecado, nos leva ao arrependimento, mas que pelo Evangelho nos traz o gracioso perdão de Jesus Cristo. Esse Deus que transformou a vida de Jonas pode também transformar a nossa vida. De certo, transforma diariamente as nossas vidas. E quer também transformar a vida de muitas outras pessoas por esse mundo afora. E que nós possamos de fato ser instrumentos de Deus para que essa misericórdia alcance muitas outras pessoas. Amém.